Hoje eu vou falar sobre como aconteceu o meu processo de desligamento do cristianismo. Mais ou menos em 1998 eu me converti ao cristianismo. Eu já sofria influência por parte do meu irmão, que era evangélico e ainda hoje é, e de alguns tios, uma tia minha em especial, que sempre falava de Jesus para mim, mostrava as histórias bíblicas. E assim eu fui crescendo, né, ouvindo sobre a mensagem cristã, digamos assim, mas só em 1998, com aproximadamente 20 anos, 19 anos, que eu resolvi realmente me comprometer assim a seguir, né, o cristianismo em uma igreja e tal, e tentar seguir os preceitos cristãos, os mandamentos. Eu comecei na igreja batista, comecei e terminei, na verdade, né, porque depois, como eu vou contar, né, eu tive um período sendo cristão sem igreja, digamos assim. Mas no começo, quando eu entrei na igreja batista, eu acreditava, né, realmente na Bíblia, nos contos, nos mitos que estão relatados tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Eu comecei estudando o Novo Testamento e realmente eu tinha já uma dificuldade muito grande de aceitar aqueles ensinamentos. Não os ensinamentos morais e éticos que eu considerava muito bons, assim, mas os ensinamentos miraculosos, assim, principalmente. Eles, toda vez que eu lia alguma coisa como a ressurreição, que Jesus ressuscitava alguém, ou curava, ou a sua concepção de modo virginal, né? A crucificação e a ressurreição, eu na época eu fazia um esforço muito grande para poder aceitar esse tipo de ensinamento, porque dentro do cristianismo que nós conhecemos, literalista, né, que depois eu fui conhecer, entender que existiam outras formas, né, por exemplo, o cristianismo gnóstico, que é muito mais racional que o cristianismo literalista, né? Mas como esse tipo de cristianismo prevaleceu na sociedade, então eu fui ensinado dessa forma, a acreditar que os milagres, que os fatos espetaculares ali, que a gente não vê no dia a dia, né, mas que estão relatados ali, eu teria que acreditar naquilo, como se fosse histórico. E isso me incomodava desde o começo. Mas eu tentava passar por cima e fazia minhas orações e coisa assim, e achava que aquilo era uma descrença, né, um problema meu de falta de fé, uma falta, né? Então eu orava e tal, e pedia para tentar acreditar naquilo, como aconteceu. Só que isso não acabou não dando certo. O meu ceticismo acabou vencendo. E eu comecei a questionar. Eu fui seminarista por um período, por um ano e meio, um ano e meio. E nesse período eu acabei arrumando um pouco de confusão assim no seminário, porque eu questionava muito. Não há nenhuma prova assim racional de que essas coisas aconteceram. Os ensinamentos, por outro lado, os ensinamentos éticos pareciam bons assim para mim. A ideia do amor ao próximo, a ideia de se doar, a ideia de ser perseverante, de ser diligente, de tentar dominar os seus instintos, os seus desejos. Tudo isso para mim era interessante e aquilo fazia muito mais sentido, era muito mais verossímil com a realidade do que aqueles outros contos que eu também tinha que pegar junto no pacote. Então eu comecei um processo de separação
do que é essencial ali, que na minha opinião e dentro da minha razão eram os ensinamentos éticos, e fui colocando em segundo plano os milagres. Só que quando eu fui fazendo isso foi me distanciando do cristianismo tradicional. E eu fui começando comecei a ser visto pela comunidade como alguém que estava deixando de ser cristão, estava indo para o lado da heresia. Eu comecei a fazer como o teólogo Rudolf Bultmann, depois eu fui conhecer. Ele tem uma interpretação muito parecida com aquela que eu estava seguindo. Depois eu fui conhecer esse teólogo e li um livro dele e percebi que ele também fazia isso. Ele colocava os ensinamentos essenciais que estão relacionados ao nosso comportamento, nossa relação com o outro e nosso domínio próprio. Ele colocava isso em primeiro lugar e colocava os acontecimentos históricos em segundo plano. Não que ele falasse que aquilo não aconteceu de fato, os acontecimentos históricos, mas ele colocava aquilo como irrelevante se aconteceu ou não, porque as verdades universais ensinadas, as verdades morais e éticas universais ensinadas eram muito superiores. E eu fazendo isso, eu já estava indo para o caminho budista sem perceber. Mais ou menos eu passei praticamente 10 anos sendo um cristão solitário, assim, digamos, estudando e tentando fazer essa separação e tentando aplicar o que era bom em relação ao coletivo, em relação ao meu próximo e a mim mesmo, e deixando em segundo plano aquelas outras questões. Quando eu, em 2011, 2012, mais ou menos, em 2010 eu me tornei vegetariano, e isso fez com que eu fosse procurar o budismo, porque o budismo é uma religião que dissemina essa ideia da dieta, né, do modo de ser vegetariano. Então o vegetarianismo acabou me levando ao budismo, e quando eu comecei a ler o budismo eu percebi que era tudo aquilo que eu estava chegando, que eu já estava construindo ao longo do tempo uma interpretação da realidade, uma cosmovisão, digamos assim, budista, que é uma visão em que nós fazemos parte do todo, em que nós devemos nos preocupar com as consequências de nossas ações em relação aos demais, não só as pessoas, como também os demais seres. Então foi mais ou menos esse caminho que me tirou do cristianismo, assim, e me levou ao budismo. Eu não conseguia conceber, por exemplo, que Jesus morreu e ressuscitou, porque isso é algo que não acontece no dia a dia comum. É um fato extraordinário. Então, por que eu teria que acreditar num livro escrito por pessoas que eu nem sei quem são, mas que dizem que são inspiradas pelo Espírito Santo? Por que eu teria que acreditar que aquilo era uma verdade sem nenhuma evidência? Eu não sou cientificista ou coisa assim, mas a nossa razão ela pede para que você acredite em algo, entre aspas, conceba algo com alguma ligação com o real. Isso não é um absurdo. Então essa metafísica, digamos assim, muito fora do chão, muito fora do que acontece no dia a dia, me fez abandonar essa religião, o cristianismo. Mas ao mesmo tempo o cristianismo, os valores éticos do cristianismo fizeram uma ponte, digamos assim, para o budismo. Porque eu preservei aqueles ensinamentos éticos e depois percebi que o budismo fazia exatamente isso. É claro que com algumas diferenças para chegar àquelas conclusões da forma de agir, né? Por exemplo, entre o karma e outros conceitos que não são discutidos a fundo assim no budismo, ou praticamente são negligenciados. Mas eu percebi que eu já estava caminhando para esse lado, meio que de maneira espontânea. Eu não conseguia conceber o nascimento virginal, como eu disse, e também outra coisa que me fez questionar muito o cristianismo foi a diferença do Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo Testamento.
No Velho Testamento aparecia um Deus muito irado que mandava matar outros povos, crianças e animais, enquanto o Deus que Jesus falava parecia um completamente outro. Então todas essas incoerências num livro que dizem que é totalmente coeso e não contraditório, para mim pareceu exatamente o contrário. Então esse foi mais ou menos o meu caminho, né, de deixar o cristianismo para o budismo. Eu fui deixando de acreditar num Deus pessoal, como no cristianismo diz, que está ouvindo nossas orações, que está intercedendo no mundo, por um Deus que é imanente, que está dentro da minha mente e que precisa de uma consciência, que o praticante recupere essa consciência e ele construa o seu eu divino, digamos assim, bem entre aspas. Eu tirei a divindade de fora de mim e trouxe a divindade para dentro de mim. E isso é bastante interessante. Outro ponto também, só para encerrar, que me fez me afastar do cristianismo é a questão do problema do mal. Por mais que eu já tenha lido, eu sou estudante de filosofia, por mais que eu já tenha lido Agostinho, Tomás de Aquino, que tentam explicar essa ideia do porquê do mal no mundo, aquilo não me convenceu. Eu achava assim que era totalmente incompatível um Deus amoroso com o que eu via na realidade. Mais uma vez é aquela coisa da verossimilhança, de ser algo verossímil, né? De ter uma crença que tenha verossimilhança, que tenha uma conexão com a realidade, não algo assim completamente metafísico e afastado da realidade. Então, basicamente, seria essa a ideia do vídeo de hoje. E espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like, se inscrevam no canal e ajudem a divulgar, né, o canal. Vou deixar também o link do meu blog e da página do Facebook também. Espero que acessem e participem. Muito obrigado.